Bem, pessoal, hoje quero falar a vocês sobre um tema de grande relevância. Hoje quero falar um questionamento, uma pergunta e uma ordem que também Deus deu a Pedro. Que tens tu com isto? Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, ó: Jesus apareceu a 7 discípulos. Capítulo 21, versículo 22. Deixa eu ver aqui. Diz: Respondeu-lhes Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Bem, essa foi uma interrogação, uma pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro e ele foi interrogado. Hoje quero falar, o meu sermão, ele tem como base 8 palavras que podem modificar a sua própria vida. Então, se você quer uma mudança na vida, perceba, avalie essas palavras que irei avaliar com você ao longo desses sermões que estaremos ministrando aqui a você. Também nessas palavras que foram ditas aqui por Cristo, foi feita também uma pergunta e uma ordem. O que que tu tens com isto? E eu quero que você me siga. A pergunta é: que tens tu com isto? E a ordem é clara: segue-me. Deus mandou você seguir. Eu sempre tenho dito aqui em algumas vezes nos meus sermões, e vocês já devem ter visto, eu falar sobre isso, de que você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que cuidar dos seus próprios interesses, das suas coisas. Por que eu falo isso? Não é com uma versão egoísta de que você tem que cuidar só das suas coisas, mas é que muitas pessoas acabam só cuidando da vida dos outros e deixam de cuidar da sua própria vida. O próprio Cristo faz uma referência a isso quando algumas pessoas acusam a outras de pecado, de problemas, e o próprio Cristo diz: Olha, você está olhando o cisco no olho dos outros e você não tira uma trave, uma madeira que está presa no seu próprio olho. Então, imagine só isso. Algumas pessoas acabam olhando demais o Facebook, olhando demais o Instagram, olhando demais as notícias, olhando demais a vida dos outros, e eles mesmos só consomem e não produzem nada. Eles mesmos não melhoram a sua vida, dos seus e quem está ao seu redor. Por isso, eu parto de um pressuposto de que, quando olhamos essa história aqui de Cristo, devemos olhar com o olhar de um pressuposto de que eu devo ser alguém que produz e nem não somente alguém que consome. Por isso, a ordem de Cristo é: produza, siga-me, faça alguma coisa. Não fique olhando somente a história dos outros, não fique olhando somente a vida dos outros, mas eu quero que você produza. Bem, um novo capítulo na vida de Pedro começa a se iniciar quando Jesus Cristo faz esse questionamento, quando Jesus Cristo fala sobre esse assunto. Primeiro deles, eu percebo que ele deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Pare de olhar para a vida dos outros e siga-me. Pedro começa a ter uma nova noção de vida. Ele para de olhar a vida dos outros e ele começa a seguir os próprios caminhos de Cristo. E eu ainda vou mais além. Saiba que Pedro negou ao seu Senhor 3 vezes. Pedro, quando faz isso nesse novo capítulo, e eu julgo que uma das coisas que mudou e foi o ponto de inflexão de Pedro foi o fato de Pedro a começar a seguir Jesus Cristo. E a outra coisa que mudou a vida de Pedro foi quando ele nega Jesus 3 vezes. Jesus já havia dito isso a ele, já havia dito que Satanás estaria correndo atrás dele para tentar persuadi-lo e prendê-lo, mas Pedro agora começa a seguir a Jesus Cristo. E eu vou mais além. Após a ressurreição ali, né? Após aquela ressurreição de Cristo, a pescaria, a montagem, a cena que foi feita ali, houveram algumas perguntas. Dentre elas, você me ama mais do que estes? Jesus Cristo pergunta a ele. Você certamente me ama mais do que estes? O Senhor revela o ministério e o mistério da morte de Pedro. Outra coisa que foi dita ali, como Pedro iria morrer.
foi falado a ele a forma que Pedro iria morrer, mais uma forma de Deus se revelar a Pedro. Outra coisa que aconteceu naquele momento ali, né, a questão da morte de Pedro, falou: ai, Pedro, você vai tentar fugir e as pessoas não vão deixar. Você vai tentar correr e as pessoas vão prendê-lo, vão segurar. Então, tem uma profecia embutida ali acerca do final da vida de Pedro. E eu ainda vou mais além. O que fará esse homem? O que Pedro fará? Que tens tu com isto? Sabendo desse tema, eu já coloquei aqui, irmão. Sabendo desse tema, ele começa o enredo do texto dizendo: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me, me ama mais do que a estes outros? Jesus pergunta, né? Isso depois de Jesus descer do céu, ressuscitar. Ele respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Então, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. E Pedro perguntou sobre os discípulos a quem Jesus amava, João, né, o mais próximo aqui, o qual na ceia se inclinava sobre o seu peito, sobre o peito de Jesus, e perguntava: Senhor, quem era o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente essa história de que João viveria para sempre até Jesus voltar. Sabe, irmãos, Pedro queria saber quem era ali o corrupto. Todo mundo sabia, né? Mas ele queria ouvir que Judas era o corrupto, ali o que corrompeu seu coração. E ele pergunta: por que João está andando conosco aqui? Se eu quero que ele ande, o que que você tem a ver com isso? O que que você está perguntando quem é o que vai sofrer? Tome cuidado, apacente minha ovelha. Jesus vai lá e dá uma bronca nele, mas ao mesmo tempo, Jesus faz uma pergunta a ele e ele segue Jesus. Bem, algumas perguntas me fazem fazer esse sermão e eu quero abrir meu coração para vocês sobre essas perguntas. Dentre elas, eu quero que você considere a pergunta do Senhor se você está permitindo que uma outra pessoa esteja impedindo você de confiar, de servir ao Senhor. Será que você tem visto que tem algumas pessoas que estão impedindo você de ter uma comunhão melhor com Deus? Algumas pessoas estão impedindo você de buscar mais a presença do Senhor? Algumas pessoas estão impedindo você de ter mais comunhão com Deus? Será que eu estou falando de um filho? Será que eu estou falando aqui de um esposo? Será que eu estou falando aqui de algum parente seu que está impedindo você de fazer aquilo que Deus quer? Bem, são essas perguntas que vão nortear o meu sermão aqui. Por isso eu escrevi da seguinte forma: que você considere que essa pergunta de Deus, será que você está permitindo que outra pessoa esteja impedindo você de confiar, de servir ao Senhor? Que tens tu com isto? Foi um questionamento que Jesus fez a Pedro. O que que você está se preocupando com isso? Por que você está avaliando o que os outros estão pensando ou quem está andando aqui? Se eu quiser que ele fique, ele vai ficar. Cuide da sua própria vida.
Foi mais ou menos essa palavra que Deus falou com a linguagem de hoje, obviamente. Por isso, agora nós estamos numa área aqui delicada do sermão. Nós estamos numa área, quando eu leio esse texto, delicada. A primeira coisa que eu percebo nessa delicadeza de como Jesus tratou ali. Tantos atentam para as falhas dos outros. Primeira coisa que você, querido irmão, precisa considerar. Pedro estava atento e olhando as falhas do outro, não só de Judas, né, que foi o questionamento, mas também as falhas de João, que estava ali. Será que você anda nessa vida olhando demais o problema dos outros, as falhas dos outros? Será que você é um irmão que está avaliando demais o problema dos outros irmãos? Será que você é um irmão carniça que vive como se fosse um urubu boiando na carniça dos outros, nos pecados dos outros, nos problemas dos outros? Será que você é um irmão daquela rodinha que fica falando mal dos outros e por aí vai? O que que você está fazendo aí quando que você deveria estar no culto, quando você deveria estar adorando, quando você deveria estar com o Senhor? Esse foi um questionamento delicado que Cristo, depois de perguntar para ele, falar, então apacente minhas ovelhas, cuide da obra de Deus, por que é que Pedro ficava preocupado com a vida dos outros, quando ele deveria se preocupar mais com a dele e com a obra? Porque você percebe que quando Cristo fala para ele, ele entristece o coração, porque Cristo pergunta a ele 3 vezes, ele fica com o coração triste, e logo no momento depois, ele agora começa a se preocupar com a vida do outro, quando ele deveria se preocupar com a observação que Cristo fez. Será que muitos estão preocupados com a saia da outra, com a roupa do outro, com a forma que o outro vê, com que o outro está fazendo as coisas, quando que ele mesmo não está cuidando dos seus próprios filhos, da sua própria casa, dos seus próprios interesses, da sua própria vida, da sua própria saúde, do seu próprio intelecto, do seu próprio crescimento espiritual? Será que você não é um irmão que está cometendo o mesmo problema que Pedro? Bem, hoje eu quero que você avalie porque agora nós entramos numa delicada mensagem de Cristo para Pedro, uma delicada mensagem que o sermão tenta propor aqui a você. E por isso é preciso que você se atente às falhas dos outros. Você que está atento demais a essas falhas, tome cuidado, para você não acabar sendo levado por esses problemas. Eu ainda vou mais além. Agora, nessa delicada falha e nessa pergunta que Cristo faz, né? O que estava impedindo Pedro de seguir à frente de forma plena? Um dos itens que estava impedindo é que Pedro ficava olhando demais para a vida dos outros, olhando demais para o pecado dos outros, olhando demais para as outras coisas, e isso estava impedindo Pedro de ser pleno, de ir desenvolver o seu ministério e levar a igreja a um próximo passo. Eu ainda vou mais além. Tantos estão se escondendo por trás de hipocrisias. Muitos falam sobre o caminho, e eu compreendo, irmão, aqui que muitos irmãos acabam falando demais sobre melhoria de vida, sobre desenvolver, mas eu acho que mais do que falar, o irmão tem que fazer. Mais do que você proclamar aquilo que deve ser feito, é o irmão viver fazendo isso. Sabe, eu não estou dizendo aqui, e por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não deve proclamar as verdades bíblicas. E eu, quando leio a Bíblia, eu percebo a Bíblia que ela é um negócio tão alto, tão alto, tão alto, que mesmo eu, sendo pastor, ainda é difícil alcançar aquilo que esses santos homens fizeram. Quando leio a história de Jesus, eu percebo que há uma discrepância entre minha própria vida e a vida de Cristo. Quando eu olho a história de um pastor da Bíblia, como o apóstolo Paulo aqui, que ele escreveu boa parte do Novo Testamento, dedicou sua vida em serviço ao Senhor, quando eu percebo o meu próprio ministério, eu ainda percebo que tenho muito a melhorar. Eu ainda percebo que tenho muito a me espelhar na história desses santos homens. Mas veja, querido irmão, será que algumas pessoas não estão sendo hipócritas porque elas falam demais e fazem de menos? Será que você não conhece alguns desses que são irmãos que falam muito, mas acabam não fazendo tanto? Será que o exemplo, meu pai dizia que falar é bom, mas o exemplo arrasta? O exemplo daqueles que se santificam, daqueles que procuram, daqueles que buscam, arrastam a outros. E você perceberá isso.
Talvez você seja um irmão que esteja sofrendo, por exemplo, represálias de alguns. Ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto, que não dão fruto. Se você é um irmão que está sendo perseguido pelo inimigo, se você é um irmão que está sendo perseguido por algumas pessoas, se você é um irmão que está sendo mal interpretado, que está sendo ali acharcado pelo inimigo, será que não é você um irmão que está sendo um irmão que está dando fruto? E todos que dão fruto, o inimigo começa a jogar pedra? Mas eu quero que você olhe essa história que estou falando aqui para você com base em outras pessoas que estão impedindo com que você cresça. E talvez esse seja um pecado seu. Você não está sendo verdadeiro com o Senhor. Você diz que ama Jesus Cristo, mas você não quer estar no ambiente em que Jesus está. Sabe quando nós éramos namorados, e eu e minha esposa, eu queria sempre estar com ela. E você sabe aquele momento de namoradinho e tudo mais, a gente se arruma para falar, a gente quer estar junto, a gente quer andar sempre junto, de mãos um de mão com o outro, e no ambiente onde ela está, quero estar também. Quando eu estava conhecendo a Débora, eu queria saber onde ela está para eu poder estar junto e conversando e tudo mais. Sabe, irmãos, será que aqueles que dizem que amam a Jesus Cristo querem também estar no ambiente que Jesus está? Será que de fato é um amor genuíno? Será que de fato você quer, você gosta, você sente prazer de estar com a pessoa de Cristo? Eu falo isso porque parecia ser uma hipocrisia de Pedro ele ser o líder da igreja e ficar se preocupando com aquelas pessoas, em especial com Pedro, com João, porque João estaria ali. Se Pedro era o grande líder, por que João estaria ali acompanhando? Dá uma espécie de ideia de que Pedro estava com uma pequena inveja de João, porque ele declara que João estava com o rosto ali, né? Este que estava com a cabeça encostada no seu ombro. Os próprios discípulos, vocês sabem disso, que o próprio Cristo teve que dar um outro caminho para eles, foram questionar Jesus, dizendo: Jesus, nesse novo reino que o Senhor está preparando, e lembrando que os discípulos acreditavam que o reino de Cristo era um reino terreno, esse novo reino que o Senhor está preparando aí, quem é que vai estar ao seu lado direito? Então, eles já estavam se vendo como ministros desse novo reino, pois eles acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Jesus teve que dizer claramente para ele: meu reino não é deste mundo. Eu ainda não estou aqui plenamente. Deus teve que falar claramente a ele. E agora Jesus Cristo dá uma dura em Pedro, falando: por que tu estás com esse sentimento de se importando? Será que você, querido irmão, que está vendo o pecado do outro, em vez de você ficar falando, não é melhor que você faça orações? Não é melhor que você ore por aqueles que estão passando por luta? Em vez de você estar falando numa rodinha, numa mesa, será que não seria melhor você ir com a pessoa, ter com ela, falar com ela e tentar salvá-la de alguma forma, de algum modo? Hoje eu quero que você avalie a história de Pedro aqui e esse questionamento que Cristo faz. O que é que tu tens com a vida dele? Vá cuidar de fato da sua vida. Eu ainda vou mais além, dizendo a vocês que há um lembrete que Cristo faz ao próprio Pedro. E eu quero que também você se lembre que você não é responsável pelo pecado dos outros. Por quê? Porque às vezes, quando você tem essa impressão de que você é responsável pelo pecado dos seus filhos, pelo pecado do esposo, pelo pecado de alguns irmãos, quando você fica demais avaliando a vida dos outros, tome muito cuidado, porque não é neste lugar que o Senhor te colocou. Deus não te colocou como um juiz para avaliar o pecado e a vida de outras pessoas. Por isso, eu vou mais além ao declarar isso a você como uma espécie de lembrete. Romanos capítulo 14 vem falando para a gente claramente sobre essa avaliação que muitos fazem. Romanos, deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 14. Ou minha Bíbliazinha. Romanos capítulo 14, versículo 12. Diz assim, ó. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja, querido irmão,
que algumas pessoas ficam tão angustiadas por conta dos seus filhos que estão vivendo uma vida diferente da sua, por conta ali dos seus parentes, de alguns irmãos que estão abandonando a fé. Sabe, irmãos, eu quero que você avalie que a vida de cada um vai dar conta a Deus dos seus próprios pecados. Se você tiver condição, saiba que o perfume ele tem um objetivo claro, trazer uma assinatura da sua vida. Sabe, existem alguns perfumes que são chamados de perfumes assinaturas, que são o seu cheiro, que você vai passar o dia com ele. Você vai dar para as pessoas uma espécie de assinatura. Eu quero que sua vida seja uma espécie de cheiro suave ao Senhor. Eu quero que Deus, quando olhar para você, sinta uma assinatura, um cheiro seu. E o que quero dizer com isso? É que as pessoas, ao olharem para você, elas comecem a receber o cheiro da sua vida, o testemunho seu, o exemplo seu, mais do que a perseguição sua e o cuidado seu sobre o pecado dos outros. Você não existe, querido irmão, senão para viver e ter uma vida como se fosse um vaso de alabastro. É um outro sermão que irei pregar a você. Um cheiro suave ao Senhor, que sua vida seja uma espécie de holocausto a Deus e que Deus se agrade da sua vida. Mas perceba que cada um de nós dará conta de si mesmo. E esse é um dos lembretes que Deus falou a Pedro aqui. Você não é responsável, Pedro, pelo pecado dos outros. Por isso, não há desculpa quando estamos diante de Deus. Não há desculpa, porque cada um teve ali o seu momento com o Senhor. E eu ainda vou mais além. Eu sei que muitos pais aqui oram por seus filhos e eu quero que você continue orando, intercedendo como uma espécie de guerreiro de oração, como uma espécie de fé. Mas perceba, querido irmão, que no final das contas a decisão é dele, a escolha é dele. E você tem que dormir com a sua cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que, como mãe, como pai, como irmão, você fez tudo o que lhe era possível para salvar. Inclusive, você orou, você jejuou, mas sabemos que a responsabilidade é dele. Por quê? Porque talvez Jesus Cristo faça esse questionamento a você. O que tens tu com isto? Por que você ainda está preocupado e gastando sua energia com isso, quando que você deveria gastar sua energia em cheirar mais, em se tornar um aroma agradável, em ser uma bênção na obra de Deus, em crescer, em salvar mais pessoas? Será que eu vejo, irmãos, e assim, às vezes você pensa, ah, pastor, muito duro. Uma vez eu falei com uma irmã, tomar um gole aqui, tinha uma irmã que estava dando um estudo bíblico para uma pessoa e essa pessoa ficava lá, não se decidia para se batizar e tudo mais. Já tinha mais de ano que a pessoa estava lá, naquela lenga-lenga lá, dando estudo bíblico e falando e fazendo aquele negócio. Falei, puxa vida, depois de tantos anos, virou uma visita de comadre. Né? Não foi basicamente um estudo, porque você já deu estudo bíblico, já fez não sei o que e tal, e agora fica mais, olha, Jesus, aquela coisa toda. E eu falando para a irmã, eu falei, e a irmã era uma irmã que dava estudos bíblicos, que era profunda conhecedora da palavra, uma irmã muito grande. Falei, irmã, a senhora já tem alguns anos que a senhora está aí. A senhora já percebeu que ali a pessoa não se decidiu. A senhora também já se percebeu que ali talvez não traga os dividendos que a senhora quer. Meu conselho à senhora, querida irmã, parta para outra. Meu conselho à senhora, será que não é um engodo do inimigo para prender a senhora, para a senhora estar todo o tempo voltada para aquela pessoa e tudo mais, quando que a senhora deveria estar salvando outras pessoas que estão necessitadas? Eu expliquei para ela, naquele referido momento, de que ela precisava avaliar como Jesus avaliava. Ele ia numa cidade, a cidade rejeitava, a cidade não queria, a cidade não se decidia. Então Jesus saía daquela cidade e ia para outra cidade, e assim ele ia pregando o evangelho em vários lugares. Será que o inimigo talvez não esteja prendendo você diante de uma situação que você está vivendo e que você almeja tanto que saia daquela situação, mas você já percebeu que depende de muitos outros fatores que não são só os seus? Será que você não precisa se dedicar mais em se tornar um cheiro suave ao Senhor, em se tornar uma bênção para ter uma assinatura do céu por onde a senhora passar? Será que as pessoas, ao olharem para você, não devem ver mais a Cristo do que você está preocupado com o pecado dos outros, com a vida dos outros, com os problemas dos outros que não são seus?
Porque os problemas não são seus e talvez você esteja se consumindo porque você está vendo um neto, porque você está vendo um filho, porque você está vendo um irmão da igreja, porque você está vendo um pecado na igreja, porque você está vendo um ambiente. Eu vejo que alguns irmãos tomam decisões assim, ai, pastor, essa igreja está com esse problema e não sei o quê, e o irmão fica angustiado por causa daquela situação. Não compete a você. Você não foi eleito nem chamado para fazer aquilo. Então, eu julgo que você tem que ser um irmão de intercessão, de oração, mas você tem que fazer o trabalho do Senhor na sua esfera de atuação. Se te rejeitaram de um lugar, vá para outro. Se não abriram a porta no lugar, vá que Deus vai abrir outra para você. Pare de ficar insistindo num ambiente que não dá para se resolver. E tem gente que está se machucando porque não consegue, com as suas próprias mãos, resolver o problema. Pedro aqui estava tentando resolver o problema com suas próprias mãos e Deus teve que dar um carão nele, dizendo: o que que tu tens a ver com a vida do camarada? Se ele está deitado no meu ombro, se o Judas me negou, o que que tu tens a ver? Vai e apacente as ovelhas, cuide do serviço do Senhor, mas não te preocupa com isso. Uma vez eu falei com um irmão nosso que nós abrimos um ponto de pregação num determinado lugar e ele ficava sempre mandando mensagens no nosso grupo de líderes, dos irmãos. Pessoal, cadê vocês? Estamos aqui esperando, não veio ninguém, não sei o quê. Blá, blá, blá. E ele estava sempre falando isso. E eu posicionei da seguinte forma: irmão, não mande mais mensagem para esses assim. Eu já tinha explicado para ele. Quando você fica mandando muitas dessas mensagens, você acaba se tornando uma pessoa chata e você também vai se frustrar, porque você vai perceber que você manda muitas mensagens, os irmãos não correspondem com a mesma força e mensagem que você está mandando e você acaba se frustrando porque você não está ali. E aí eu ensinei um caminho para ele, que é o caminho que eu faço como pastor. O milagre não acontece no púlpito, o milagre acontece dentro de casa. Então, quando você tiver que resolver alguma coisa, estabeleça algumas pessoas e visite no lar. Converse com essa pessoa no particular, como eu estou fazendo aqui com você. Não dá para ficar falando no púlpito, dando chicotada nos irmãos. Sabe aquele sermão chicote? Dando chicotada, não sei quem, não sei quem. Não é para isso o púlpito. O púlpito é para manifestar a glória do Senhor. O púlpito não é para dar recado. E aí eu fui explicando para ele alguns trejeitos que eu tenho como ministro e como eu faço. Vai no particular e fala com duas, três pessoas para te apoiarem. Crie colunas dentro do seu projeto, né, do projeto de pregação do evangelho que nós estamos fazendo. Crie três, quatro colunas e baluartes para sustentarem esse projeto. E você fala diretamente com essas pessoas. Então, são com essas que você vai gastar sua energia, como Jesus Cristo gastou energia com 12 discípulos, mas Jesus Cristo não visitou Israel todo. Jesus Cristo não saiu batendo de porta em porta em Israel. Jesus Cristo não tinha a pretensão de salvar, no bom sentido ali, todo o povo, mas Jesus Cristo tinha a pretensão de salvar todos aqueles que viessem a ele. Por isso ele faz uma declaração: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele faz essa expressão por quê? Porque a pretensão de Cristo não era que ele se tornasse um showman, mas que quando viesse a descida do Espírito Santo, todos os que estivessem imbuídos pelo Espírito poderiam pregar a todo o mundo. E é como se fosse uma espécie de arca de Noé. A arca vai sair, todo mundo que quiser entrar, entre, mas sabemos que terão pessoas e respeitaremos pessoas que não querem entrar na arca. Sabe, irmãos? E aí eu fui explicando para aquele irmão, fui dialogando com ele, para que ele não somente o inimigo não utilizasse de força para tentar tirar aquele irmão ali do caminho, porque o irmão ia se sentir, e ele já tinha se manifestado dessa forma: pastor, não estou sentindo o apoio da liderança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu mando mensagem, ninguém responde, as pessoas veem, não veem, e tal. E o irmão falando aquilo, e eu falei: tome cuidado para você não se frustrar e para o inimigo não entrar no seu coração por esse caminho. Sabendo disso, irmãos, eu vou mais além e eu falo a vocês essa luta que Pedro estava enfrentando aqui. Não há desculpa quando estamos diante de Deus. Então, faça o trabalho do Senhor. Sabe, quando digo a questão de pessoas que não são verdadeiras, e a expressão que o texto diz, né, e Paulo chama alguns de falsos, de hipócritas,
É que algumas pessoas amam tanto a Jesus, mas não apoiam o ministério de Jesus Cristo, não ajudam na igreja. Outros também não apoiam financeiramente com seus dízimos, suas ofertas. E eles dizem amar a Jesus Cristo, e isso não condiz com a verdade. Nós estaremos levando agora, no nosso distrito, 30 jovens, e eu tentei falar com a Rose, é mês de janeiro, Rose, eu vou ter dificuldade aqui no Gol Six, porque nós estaremos levando 30 jovens para o Paraguai entre o dia 11 e o dia 23 de janeiro. Eu dei parte das minhas férias, né, esses 15 dias aí, eu dei para Jesus, estaremos levando a nossa juventude de Freguesia do Ó lá para o Paraguai, além mar. E estaremos fazendo um trabalho chamado Caleb, que é conhecido aqui no Brasil, um trabalho de evangelismo numa comunidade a quase 150 quilômetros para dentro do Paraguai ali, né? Nós vamos estar trabalhando com aquela, não só com a nossa juventude, mas com toda aquela comunidade. Em especial, nós estaremos numa escola adventista chamada CADEC, não sei se você conhece, CADEP. Essa é uma escola muito humilde, eles estão com dificuldades financeiras nessa escola, com dificuldade de manter o corpo de professores, porque não estão pagando ali. Se não me falhar a memória, já tem alguns atrasos de salário lá. Aquela escola foi construída há muito tempo atrás e os missionários foram aqueles que compraram a escola, bancaram e construíram ali a escola. E a casa dos professores ainda é das madeiras da época que os missionários compraram e ajudaram a construir. E a casa dos professores está toda deteriorando, toda esfarelando as madeiras lá. A cultura também pesa muito, a cultura ali do Paraguai, dos povos ali, acaba pesando muito. Então, nós estaremos ajudando aquele país com a nossa juventude, ajudando não só o país, mas ajudando também a nossa comunidade adventista. Nós estamos em campanha, né, para conseguir comprar uma máquina de tijolos. Essa máquina custa quase R$ 30.000, uma máquina de tijolos para fazer tijolos ecológicos para que aquela escola possa levantar templos, levantar ali as casas dos professores, para que tenham pelo menos um ambiente ali limpo, um ambiente gostoso. E nós vamos cavar lá o chão. Os tijolos são feitos de, sabe, tipo aquele tijolo de adobe, né? São feitos de areia não, como é que é o nome? De barro e cimento, né? Você coloca na máquina, vai prensando e colocando. Aquela máquina não existe no país. Eles iam plantar até melancia para poder vender e para poder ter dinheiro na escola. E aí, então, conversando com a diretoria da escola e a nossa juventude, houve um desafio para nós conseguirmos levar essa máquina de tijolos para poder fazer ali, a nossa juventude vai estar com a mão na massa, fazendo ali as casas dos professores, sarrafiando, vai estar lá eu, a Débora, os meninos, vou levar os meninos, Débora não ia, mas agora a Débora vai, vamos sarrafiar lá areia, sarrafiar, como é que é o nome? Quebrar uns barrancos que tem lá, tirar a areia do chão, areia não, o barro do chão, e vamos passar na máquina e vamos ficar prensando para fazer todos os tijolos, aquele tijolinho pequeno. Não sei se você já viu aquelas casas de tijolinho pequeno, são chamados de tijolos ecológicos, né? Que são os tijolos de barro. E nós vamos estar fazendo aquela construção em nome de Jesus. Estamos em campanha para nós comprarmos essa máquina. Conversamos com o dono da fábrica aqui do Brasil, o senhor Jafé, contamos a história, foi explicado o projeto missionário que estaremos fazendo, e ele de 35 mil baixou a máquina para R$ 22.000, né? Deu uma oferta, explicamos todo o projeto, vamos levar para um país, essa máquina não existe nesse país, né? Não tem nada parecido com isso, a cultura é outra, é uma cultura de outro ambiente, e vamos estar fazendo isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não quer se preocupar com o problema dos outros. Nós queremos criar uma assinatura, alguma coisa que vai fazer com que nós levemos não só aquela escola para um próximo patamar, abençoando aquele país, abençoando a nossa escola, e aquilo vai ficar por muitos anos lá, e ao mesmo tempo fazendo com que os nossos jovens se integrem na missão.
para que eles parem de olhar para os seus próprios defeitos, parem de olhar para as suas próprias debilidades, parem de olhar para os seus próprios problemas, e eles comecem agora a olhar para o quê? Para os necessitados, comecem a olhar com um olhar proativo, com um olhar de compaixão, com um olhar de missão, de que eu estou aqui para apacentar a obra do Senhor. E por isso, a importância de você, quando olhar essa história, que tens tu com isso, parar de ficar olhando o pecado do irmão e olhar agora o que você pode fazer para que esse ambiente seja modificado. O que você pode fazer para que a sua família seja modificada? Eu digo porque é o seguinte, sabe, irmãos? Eu falo isso porque eu vejo muitos casais e conversando com alguns que o marido critica demais a esposa critica demais o marido, porque, e de fato, boa parte das críticas, né, eu conversando com o casal, são críticas verdadeiras e falam demais com os filhos e tudo mais e tal. E, de fato, boa parte dos problemas que esses irmãos manifestam em seu próprio lar, na igreja, são problemas que realmente existem. Mas a pergunta é, no que esses irmãos estão contribuindo para que isso seja modificado? Por exemplo, eu falei com um certo casal e a minha irmã, pastor, eu já falei bom, já falei manso, e né, eu explicando, irmã, tenha mais paciência, não sei o quê, a irmã, a vexada, agoniada, eu já falei manso com ele, pastor, eu já falei não sei o quê, eu já fiz assim, já fiz assado, não sei o quê, e nada se resolve. Já levei café, já levei um negócio, já fiz isso, já almoço e não sei o quê, e nada se resolve, pastor. E eu falei, irmã, já que o seu falar não resolveu, eu acho que a senhora tem que ir por um outro caminho, o caminho do joelho no chão. Eu convido a senhora a jejuar por seu filho. Eu convido a senhora a começar a orar, já que a senhora está me dizendo que eles não buscam a Deus, já que a senhora está me dizendo que o seu esposo não é ali o sacerdote do lar que ele deveria ser, porque ele não lê, não faz não sei o quê. Eu quero que a senhora seja uma mulher sábia. Eu quero que a senhora seja uma mulher ajudadora. Eu quero que a senhora seja uma espécie de Abigail. E aí o contexto ali da conversa era que o marido dela era uma espécie de Nabal. Nabal é louco, significa louco. E o marido dela, o marido de Abigail, né? Foi chamado de louco, e o nome dele era Nabal, porque ele não quis ajudar ali a Davi com todos os seus cavaleiros. Davi ia descer, ia destruir todo aquele reinado, e Abigail saiu lá, se jogou no chão, levou comida para ele, água para os soldados, falou: por favor, não mate o nosso reinado. O meu marido, ele é Nabal, e o seu próprio nome já diz isso. O meu marido é sem noção, meu marido é louco, ele não tem noção alguma. Por favor, não deixe que esse sangue fique em suas mãos e que o Senhor mate pessoas inocentes por causa do meu marido que é louco. Então, talvez você, querida irmã, e eu falo com todo carinho, talvez você tenha um marido que é doido dentro de casa. Talvez você tenha um Nabalzinho dentro de casa. Talvez você tenha alguém que é sem noção, que não se atenta para o que está acontecendo no mundo. Será que você não precisa ser um irmão, uma irmã proativa? E se você já gastou todo o seu linguajar, que tal então você construir tijolos para que o ambiente seja modificado? Que tal então você começar a construir um altar dentro da sua casa, a começar por você? Comece orando, comece buscando, comece trazendo, comece mudando a alimentação de dentro de casa, comece colocando mais coisas naturais para que o Espírito Santo fale, comece modificando a linguagem dentro de casa, fale mais baixo, fale menos críticas, não deixe o xingamento chegar à sua boca, comece a criar um ambiente, uma atmosfera diferente, porque você julga ser cristã, então você é uma espécie de pequeno Cristo, e quando Cristo entra no seu coração, ele modifica você. E por isso eu apelo ao seu coração hoje, para que você seja uma irmã que seja construtor de tijolos. Sabe, irmãos, quando os nossos jovens, nós nos reunimos para fazer o projeto de ir cumprir missão nas férias dos nossos jovens, eu também me modifiquei. Eu quero dar parte das minhas férias para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprir a missão e quero que os meus jovens também estejam nesse processo de salvar. Mas eu não quero somente salvar. Eu sei que existem muitas dificuldades naquela escola, eu sei que existem muitas coisas e eu tenho quase certeza que eu já preparei meus jovens que nós vamos chegar lá e tudo que a gente votou, tudo que a gente combinou, talvez não esteja do jeito que a gente combinou. Porque eu sei que sempre vai dar errado alguma coisa. E eu já disse para eles: não abram a boca para reclamar. Abram a boca para agradecer, porque nós estamos indo para abençoar, estamos indo para modificar a história. Então, não abra a boca, querido irmão, para reclamar.
Não abra a boca, querido irmão, para você ficar reclamando de algumas coisas. Abra a sua boca para abençoar, porque assim você vai modificar a atmosfera, você vai modificar as coisas, você vai injetar energia diferente na atmosfera. Em vez de você ficar injetando energia ruim, porque você só reclama, porque você diz que é tudo ruim, que você é ruim, que você tudo vai dar errado, que tal você modificar isso dizendo, não, vai dar certo. Agora nós vamos modificar. Por quê? Porque lembre-se que o processo é o quê? E eu sempre faço isso. Primeira coisa é o quê? Falar. Eu falo para vocês, eu declaro e fico público isso. Eu falo. Deus, quando ele, por ser Deus, ele falou e tudo começou a se fazer. Depois que eu falo, eu começo a escrever. Eu crio um projeto e escrevo. E os meus sermões, vocês sabem, eu tenho até dificuldade, porque às vezes eu escrevo demais meu sermão para eu acompanhar. Eu não consigo falar de pronto. Eu escrevo. Depois que eu escrevo, eu tiro foto e eu visualizo o negócio. Vai ser assim. Eu imagino como é que vai ser. Nós vamos fazer isso. Vai ser esse sermão que eu vou pregar a primeira noite. Vai ser esse sermão que eu vou pregar em espanhol a segunda noite. Vai ser essa forma. Nós vamos nos alimentar com isso. Eu começo a visualizar tudo que está acontecendo. Para quê? Para que a coisa seja construída. Então, eu sigo o procedimento que Deus seguiu. Ele fala, ele escreve, está escrito no livro, ele constrói as coisas. E eu, como uma imagem e semelhança de Deus, eu estou construindo. Então, quando vamos, eu falando para o meu jovem, né, e eu fazendo a minha mensagem, quando vamos para lá, vamos com o sentimento de que vamos abençoar. Os homens da capa branca estão ao nosso lado, nós estamos indo para abençoar. E Deus vai levantar pessoas, vai nos ajudar, vamos fazer as coisas, a gente não sabe como, nem com o quê? Mas a gente vai fazer. Se essa é uma missão dada pela escola, se essa é uma missão que nós propomos, nós vamos avante. Então, perceba, comece a modificar a sua atmosfera para que você não leve esse carão aqui, essa bronca que Jesus Cristo deu a Pedro. Comece a modificar o ambiente. Bem, se você compreendeu o que quero falar aqui, então eu julgo que o dia de hoje será um dia melhor. E eu te dou uma missão para o dia de hoje. Você vai passar o dia de hoje sem abrir a sua boca para reclamação. Quando tiver que reclamar, você vai cerrar isso daí. Você vai beber um copo de água. Pronto. Para você, seguindo a irmã Rose, cada vez que você reclamar, e eu quero que você não reclame hoje, que você beba um copo de água a mais. Além daqueles que você bebe comumente, reclamou um copo de água a mais. Para você saber o quanto você tá chato. O quanto é ruim, às vezes, ficar perto de você, que você reclama muito. Você vai ver, eu não aguento mais beber água. Então, se você não aguenta mais beber água, é porque você é uma pessoa que reclama muito. Eu quero que você beba a água que você já bebe durante a semana, mas que você passe o dia sem abrir a boca. Essa é uma missão para você no dia de hoje. Que Deus ajude você. Acompanhe os próximos sermões, porque eu vou dar seguimento a essa história de Pedro aqui. E que você seja hoje alguém ricamente abençoado pelo Senhor. Nós teremos uma oração agora. Se não me falhar a memória, é a irmã Ana Adão que estará orando, é isso mesmo, irmã Rose? Sim, irmã Nadão. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também, clamando e pedindo que Deus dê sabedoria a você para cumprir a missão e você ser um cheiro suave ao Senhor. Irmã Ana Adão, pode abrir seu áudio e vamos orar ao Senhor. Seu áudio está fechado. Dona Nadão, seu áudio está fechado. Abre para ela, pastor. Eu não consigo abrir, irmã. É ela que consegue É, abrir. Eu pedi aqui, ativar o som, já pedi para ela. clique isso, Pronto, abriu, agora irmã. vai. Abriu? Vamos orar. Tá bem. Ok. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Rei do Reis, és o Senhor do Senhor. Tu és o Senhor do Universo, Senhor. Não há outro como tu. Obrigado, Jesus, por esta noite que nos destes, por a cobertura que nos destes, com o calor dentro das nossas casas, com o alimento dentro das nossas, em cima das nossas mesas, Senhor. Obrigado, Jesus, por toda a pessoa que esteve aqui nesta oração. Abençoa cada janelinha aberta que esteve aqui. Abençoa o nosso pastor Anderson, e a nossa Rosa e as suas famílias. Abençoa o pastor Guerra, o pastor Levita, todos os pastores, Senhor. Abençoa também aqueles que estão aí fora, sem abrigo, com frio, Senhor. Toma conta dessas pessoas, Senhor. Toma conta de todo o povo que está se perdendo por aí, Senhor. Abençoa-nos, Senhor.
Obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Pedir-te a proteção, todos nós, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa também Israel, Senhor, que está tanto em problemas, Senhor. Tem pena daqueles. Vai lá, Senhor, com a tua mão. Salva aquele teu povo, Senhor. Salva todos aqueles que estão lá, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoa a minha família, as famílias que estão aqui presentes neste grupo, Senhor. Manda o Espírito Santo em cada um que está aqui com estas janelinhas abertas, Senhor. Guarda-os de todo mal, Senhor. Protege-os, Senhor. Abençoa todos os doentinhos que estão sofrendo, Senhor. Os dos hospitais, aqueles que estão a viver na rua, Senhor. Toma conta das criancinhas também abandonadas, Senhor. Toma conta do teu povo, Senhor, porque tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que fizeste o céu e a terra. Tu és o Deus que nunca nos faltas conosco, Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa os meus trabalhos, os meus trabalhadores, Senhor. Oh, Senhor, quem somos nós sem ti, Senhor? Não somos nada, mas nada, Senhor. Porque tu és Rei de tudo, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Tu és o Deus que tudo nos dás e tudo fazes por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento da tua palavra, que nós sabemos ler a tua palavra com atenção e que sabemos o que ela nos está a falar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento, por estarmos aqui, Senhor. Manda o Espírito Santo em cada pessoa, em cada povo, em cada homem, cada mulher e cada criança, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nós sozinhos não sabemos caminhar, Senhor. Ensina-nos a ir para ti. Ensina-nos a ir para a vida eterna, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te peço também pela Rose e pela sua família, pela família do pastor Anderson. Também peço por o pastor Guerra e o pastor Levita, Senhor. Foram os nossos pastores tão bons, Senhor. Obrigado, Jesus. É isto que peço em nome de Jesus. Amém.